causa do autismo não é conhecida. Estudos de gêmeos idênticos indicam, por exemplo, que a desordem pode ser em parte genética, porque tende a acontecer em ambos os gêmeos se acontecer em um. Embora a maioria dos casos não tenha nenhuma causa óbvia, alguns podem estar relacionados a uma infecção viral. Hoje no Cidadania em Pauta, vamos falar sobre autismo. O nosso convidado é o presidente da Associação de Amigos dos Autistas de Araçatuba, Denilton Carvalho. Obrigada pela sua presença, Denilton. Obrigado, eu que agradeço. Um presidente quase vitalício lá da associação? Por falta de candidato. Bom, vamos falar então, que você conhece muito bem, como que funciona a Associação dos Autistas. A AMA, ela nasceu em Araçatuba em 1999. Surgiu da necessidade de pais e familiares, né, para ter um lugar, uma escola, a gente chama de escola, né, para os filhos, sobrinhos ou netos, né, porque muitos familiares estavam envolvidos nessa causa, né. Então ela nasceu em 99, seguindo e sendo filiada à AMA de São Paulo. Uhum. Bom, e na prática? Hoje ela funciona na Avenida da Saudade, 1801, certo? Ali onde funciona o Centro Espírita Casa do Caminho. Nós temos um espaço que é cedido por eles, né? Hoje nós temos 35 atendidos lá, entre crianças, adolescentes e adultos, e meninos e meninas, né? Nós atendemos da cidade de Araçatuba e de 8 municípios da região de Araçatuba. Que o autista recebe quando chega na associação? Primeiro é feito um diagnóstico, né, por uma equipe multidisciplinar que a gente tem na AMA, que é psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e assistente social, certo? Para realmente ter um diagnóstico, porque muitas crianças não vêm com diagnóstico fechado, certo? Então lá a gente, pela experiência e pela experiência individual de cada profissional, né, se fecha o diagnóstico e começa um atendimento que vai desde o atendimento educacional, psicólogo, fisioterapeuta, né? E de interação, não é só o atendimento do autista, mas também a família também, de como a família trabalhar com ele também no período que ele está em casa, certo? Então não é período integral, ele fica... Não, nós funcionamos no período, nós seguimos o calendário escolar do município, certo? Até porque nós temos professores do município que trabalham na AMA, e trabalha das 12h15 às 17h15. Sim. E, bom, é um atendimento totalmente diferente. Por exemplo, você fala educacional, mas até que ponto um autista chega? Né? Isso é difícil falar, porque assim, nós temos casos, como eu havia comentado com você antes aqui da entrevista, que nós não temos nenhum autista igual ao outro. Eles têm características individuais. Você nunca vai existir dois iguais. E o trabalho tem que ser individualizado. E a gente tem percebido assim, que quanto mais precocemente se detecta a síndrome, a chance de melhora é maior, certo? É muito difícil você pegar um autista já de 15, 16 anos que nunca foi trabalhado e resgatar alguma coisa, é mais difícil. Mas já se você pega um de 3, 4 anos que tem um diagnóstico, você consegue trabalhar bem, inclusive até a alfabetização. Sim, certo? consegue aprender a ler, escrever? Consegue aprender a ler e escrever. Nós temos alunos da AMA que estão incluídos na rede municipal, né? Tem alguns que estão na rede particular também, que frequentam a AMA e o ensino regular. Certo? Legal. E a ideia da associação não é só também formar ou dar diploma. A ideia da associação é tentar integrar esses indivíduos na sociedade. E até também ensinar a família como a trabalhar e aceitar esse indivíduo dentro de casa. Acolher também a família. Acolher a família, assim, porque a falta de orientação no autismo é muito grande. É um tema que não é novo, mas o conhecimento e o diagnóstico não é tão antigo. A AMA no Brasil tem 20 anos, a AMA em São Paulo, né? Quer dizer, que se descobriu o autismo, você tem... Você sabe? Em 1943, um médico americano, né, que definiu o autismo, né? Como um distúrbio de desenvolvimento permanente e severamente incapacitante. Quer dizer, o autismo não tem cura, mas você consegue trabalhar e melhorar muito a condição de vida dele e de integração dele com a sociedade, com a família. Sim. Você falou que quanto mais cedo esse paciente, a gente trata como paciente, como que a gente trata? Essa pessoa, esse autista, chegar à associação é melhor que ele for tratado.
Mas quando que pode se detectar? Assim, Olha, isso vai da idade, experiência do profissional que atende, né? A gente vê, por exemplo, uma falta de conhecimento. Quem deveria procurar mais conhecimento nesse tema? Seriam os pediatras, certo? Porque é o primeiro contato de um nenê, de um recém-nascido, até 4, 5 anos de idade, é o pediatra que faz atendimento. E a gente não vê muito interesse dessa classe nesse problema, porque eu mesmo tenho um filho autista e só consegui um diagnóstico depois dos 3 anos de idade. Sim. Certo? Que você acha que poderia ter acontecido antes? Com certeza, porque assim, porque a grande dificuldade do autista é que a aparência dele é, dita assim, normal. Ele não tem nenhum estereótipo, nenhuma diferença de aparência. E muito pelo contrário, às vezes são crianças bonitas até, sabe? Tem uma aparência, todos que estão, quase todos lá, tem uma aparência bonita. É como se fosse uma... Se você vê uma fotografia, você não dá para diferenciar. Não dá para diferenciar que ele tem um distúrbio desse, certo? Então, eu acho que precisa, sim, os pediatras, essas pessoas que têm o primeiro contato com o nenê, tudo, porque a partir do primeiro, segundo ano de vida, dá para ter um diagnóstico. Você, como pai, né, de um autista, como que vocês começaram a perceber que seu filho era diferente? Sim, o primeiro indício nosso foi o atraso na fala, certo? Que ele andou com a idade normal, nunca teve nenhum tipo de doença. Brincava normal e era até um pouco hiperativo e tal. E depois do terceiro ano que a gente percebeu, do segundo para o terceiro ano, esse atraso na fala, né? Que a gente Mas ele nunca falou nada até os 2 anos? Não, ele chegou até a emitir algum tipo de som, tchau, essas coisas, mas depois teve uma parada mais severa, né? Que aí onde a gente foi procurar isso em São Paulo, e até porque por conta de eu ter um parente que é neurologista, que também, observando, detectou e me alertou. E a gente só conseguiu ter um diagnóstico mais fechado em São Paulo, certo? Quer dizer, então foi a fala. Outra característica... assim... Aí depois veio mais algumas coisas que a gente foi, assim, ressaltando, né? A integração com outras crianças era mais difícil, né? O tipo de brinquedo que ele gostava mais é brinquedo que gira. Tipo, a rodinha de um carrinho, ele pegava o carrinho, em vez de ficar brincando com o carrinho, ficava rodando a roda do carrinho e tal. Então aí você começa a perceber mais. Mas até o momento a gente não tinha percebido nada. E a questão emocional? Por exemplo, você sentia diferença? Por exemplo, a gente olha a criança, ela é triste, ela é mais alegre? Não, até... Ela é agressiva ou calma? Como que é? Ou cada um é diferente, você Não, diz? é claro, cada um é diferente do outro. Mas normalmente eles não são agressivos. Depois de uma certa idade, mas ainda quando pequeno não, eles começam talvez até praticar autoagressão, sabe? Quando são contrariados em alguma coisa, quando as coisas não estão do jeito que eles querem, eles têm muita autoagressão. Mas agressão a outros praticamente não existe, sabe? E tem momentos de tristeza, tem como a gente também tem, né? Só que para eles é mais exacerbado. Às vezes eles têm crise de choro, né? Tal, mas também tem momentos de alegria onde dão gargalhadas, tal, sempre é um pouco mais estereotipado, né? A gente ouve falar que as pessoas que são autistas, elas são em si mesmadas, né? Elas são para elas mesmas, elas vivem dentro de um mundo particular. E o que está em volta afeta elas? Afeta e muito. Parece que eles não estão prestando atenção, mas eles têm uma atenção muito maior do que a gente nos detalhes menores. Por exemplo, às vezes ele não percebe a gente conversar, mas percebe um mosquitinho passar do lado, sabe? Então, muitas vezes as pessoas acham que eles são surdos, mas não são, muito pelo contrário, eles têm uma audição muito fina, certo? Então, eles têm sim desvio de comunicação, certo? Problema de interação social, que é o grande diferencial do autismo, né? Que ele é mais difícil de interagir na sociedade com criança ou com adultos, né? E problema de imaginação também. Eles vivem no mundo deles, né? E sempre acham que as coisas têm que ser do jeito que eles acham que tem que ser, né? Por exemplo, se eu chegar para um autista que não me conhece, ele não vai se relacionar comigo. Ele vai te perceber, mas num primeiro momento vai ser mais difícil o relacionamento. Depois que ele adquirir a tua confiança, com o passar do tempo, aí você vai conseguir ter a confiança dele e ele vai obedecer aos seus comandos, tudo. Mas num primeiro momento é mais difícil. Então, eu fico imaginando. Bom, lá na associação, os pais levam a criança. E como que é esse primeiro contato? Por exemplo, vai deixar lá, e precisa do pai, da mãe ficar um tempo? Eles aceitam bem a chegada lá.
dão trabalho como outras crianças quando vão no primeiro dia de escola, né? Mas eles, assim, falar que eles não conhecem o pai e a mãe, eles conhecem o pai e a mãe, sim. Sabe quem é o pai. Talvez não conseguem transmitir um afeto como uma criança normal transmite, mas eles têm afeto e gostam também, certo? Do jeito deles. Você falou que é uma equipe multidisciplinar, né? Isso tudo custa caro, né? Porque esses profissionais são pagos. Como que a associação sobrevive? A associação, ela tem convênio com a Secretaria de Educação Municipal de Araçatuba, certo? Que hoje nós temos 2 salas do EJA funcionando dentro da associação, que é a Educação de Jovem e Adulto, que trabalham com acima de 15, 16 anos, certo? Nós temos uma sala de atendimento de educação especial, que é uma profissional também contratada pela Secretaria da Educação, e temos mais outros 2 professores que fizeram um concurso, tal, que também trabalham na associação através do convênio. Recursos financeiros, nós temos alguns convênios com as prefeituras vizinhas aqui que trazem atendidos para nós. E vivemos de eventos, doações de alguns pais que têm condições, é feita uma triagem antes de entrar, né? Se algum pai tem condição de fazer uma doação mensal, é feito. Quem não tem condições também é atendido. E todo mês é uma luta no fechamento, no último dia ou no dia do pagamento, né? Bom, você falou que tem a parte de educacional, como se fosse ajuda a criança a aprender a ler, escrever. Tem a parte motora também, porque o autista ele tem dificuldade motora? Tem autista que tem o problema que a gente fala de hipotonia, uma tonicidade muscular, né? Então nós temos fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que ensina desde vestir uma roupa, fazer higiene pessoal. Nós temos como é que se diz assim? Um ensinamento na escola chama Atividade de Vida Diária, AVD. Que ensina, por exemplo, a criança a arrumar a cama, certo? É uma atividade que para ela é muito difícil fazer. Então, ensinar. Eles lá na escola, eles preparam o próprio lanche. Porque a gente tinha assim, cada um levava um lanche. Cada um levava um lanche diferente, tudo. E não de 2 anos. Com vontade do outro. Acontecia muito isso. Às vezes um levava um tipo de lanche, o outro. Então, fazem 2 anos, nós decidimos que todo o lanche é preparado dentro da escola e pelos alunos. Cada dia é uma classe que prepara o lanche. Certo? Quer dizer, eles estão aprendendo a trabalhar na cozinha, poder ajudar a família na cozinha, se organizar. E ser mais independente também, né? Ser independente, esse é o grande desafio, é tornar-se ele independente e não tão dependente da família, né? Bom, e até onde esperar, né? O senhor tem um filho autista e outras pessoas que têm, e familiares, tudo. Até o que esperar, né, de uma pessoa autista? Eu queria que o senhor me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. A Tribuna Livre é um espaço democrático e de cidadania que a Câmara Municipal de Araçatuba reserva para pronunciamentos de entidades representativas da sociedade durante a realização das sessões ordinárias. Podem utilizar-se da Tribuna Livre entidades representativas, como sindicatos, associações profissionais e de moradores, centros cívicos, grêmios e diretórios acadêmicos, entidades assistenciais e presidentes de partidos políticos. Movimentos políticos e populares foram feitos para que a nossa região fosse transformada em grupamento de bombeiros. Para usar a tribuna, a entidade precisa estar devidamente registrada como sociedade civil e funcionando regularmente de acordo com seus estatutos. Poderem levantar a sua voz e dizer à população, dizer ao mundo o que com elas está acontecendo. O tema a ser tratado é livre, mas precisa ser indicado no ato da inscrição e poderá ser indeferido pela presidência da Câmara se não disser respeito ao município ou for matéria político-partidária. A Tribuna Livre dura 15 minutos e apenas os vereadores podem pedir a parte ao orador. Por isso é inconcebível o aumento de número de pessoas contaminadas pelo mundo.
A Tribuna Livre da Câmara é disponibilizada para entidades sempre na primeira e terceira sessões ordinárias de cada mês. A inscrição para o uso da tribuna deve ser solicitada com antecedência mínima de 10 dias e seguir uma ordem de solicitação. O bairro é totalmente abandonado, precisa de tudo. É a Câmara Municipal abrindo espaço para a comunidade. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. O assunto do programa Cidadania em Pauta de hoje é o autismo e o nosso convidado, o presidente da Associação de Amigos dos Autistas de Araçatuba, Denilton Carvalho. A gente terminou o bloco anterior e eu te perguntei o seguinte, o que esperar, né, de um autista? O autismo não tem cura. Isso aí já está... Até agora não se descobriu uma cura para o autismo. O que esperar? Eu acho que é uma melhora no comportamento, né? Como eu falei anteriormente, se é detectado precocemente a síndrome, dá para se trabalhar e para que se tenha uma vida perto da normal, inclusive no ambiente familiar, frequentando uma entidade de ensino ou numa inclusão, uma escola regular, né? Esse é o nosso objetivo, certo? Mas a princípio o autismo não tem cura. E a questão do preconceito? Existe preconceito com o autista ainda? Existe preconceito não só com autista, com outros tipos de necessidades, de portadores de necessidades especiais, com pessoas de outras cores, né? Então é até difícil a gente falar nisso. Existe preconceito contra o autista. O que as pessoas mais têm, assim, com relação? Tem medo do autista? Eu acho que tem medo, mais é medo, até por falta de conhecimento. Até te perguntei anteriormente se os autistas são agressivos, você me falou que não, né? Mas não, normalmente eles não são agressivos, muito pelo contrário, eles têm emoção, certo? Mas por às vezes eles emitirem sons, algum tipo diferente, as pessoas têm medo, porque não conhecem, né? E na família, existe esse preconceito? Olha, eu diria preconceito não, mas existe uma dificuldade de aceitação, principalmente para os pais, né? Quando se descobre tudo, ou ficam demorando muito para procurar uma ajuda. Isso é uma coisa que preocupa. Como foi para você, por exemplo, pessoalmente, quando você descobriu? Não foi fácil, né? Não foi fácil. Era o nosso primeiro filho, né? E nós detectamos o problema a partir dos 3 anos e meio de idade. E depois disso a gente nunca parou de buscar alguma coisa. Fizemos vários exames, não existe um exame clínico que detecta que uma pessoa é autista. É por diagnóstico, por acompanhamento de psicólogos, né? Esse tipo de coisa que vai se fechar um diagnóstico. Você está sempre procurando assim, alguma coisa, não é isso, vamos tentar isso. Mas para chegar assim, a uma doença, por exemplo, que ela não tem cura, como você falou. Porque é uma coisa para sempre, né? É difícil aceitar isso, né? É difícil, mas chega um ponto que você para de procurar também, porque assim, é um sofrimento muito grande para quando criança, porque você submete a vários tipos de exame, tem exame que você tem que fazer sedação, né? E isso é constrangedor, né? Então, todo tipo de exame clínico que existia na época, nós passamos por isso. Passamos por isso por um bom tempo. E chegou um momento que a gente decidiu parar de procurar a cura ou a causa e aceitar e procurar um tratamento efetivo realmente, né? E uma ajuda. Esse é o mais importante, procurar ajuda. E eu acho que hoje, meu filho está com 18 anos, ele frequenta a escola normal, ele vai com um ônibus da prefeitura que pega ele na porta de casa, que traz de volta. Então, a gente vê que isso é um progresso muito grande para ele. Aí você teve outros filhos? Eu tenho outro filho que tem 11 anos, não é autista, né? Dito-se normal, me dá muito trabalho também. Com certeza, outro tipo de trabalho. Sim. E os dois se relacionam bem? Muito bem, muito bem. O relacionamento dentro de casa é muito bom. Você trouxe aqui um catálogo aqui explicando, né? Isso aqui faz parte do diagnóstico. Isso está disponível no site da AMA de São Paulo, né? Que é www.ama.org.br. A AMA é pioneira no tratamento e no conhecimento de autismo no Brasil, certo? Isso são apontamentos, né? São 18 que
uma criança que tiver pelo menos 8 disso aqui, não quer dizer que já é autista, mas ela tem características autísticas, a gente pode se dizer, né? Então, é uma base para se fazer um diagnóstico, ou para ter um primeiro diagnóstico, né, de uma criança que está agindo ou tendo um comportamento diferente no ambiente normal. O que seria uma criança com características autísticas, como você falou? Quer dizer, não autista, mas tem características. É tratado diferente? É uma criança que às vezes vive muito isolada do grupo de crianças, por exemplo, que brinca muito sozinha, né? A gente percebe que deficientes auditivos, né? Até por isso, por não ter audição, eles também têm características autísticas, né? Aqui a gente vê algumas coisas aqui. Resiste a métodos normais de ensino. Quer dizer, tem dificuldade... Sim, porque muitas das vezes o autismo está ligado com hiperatividade também. Então, dificilmente você vai conseguir deixar um autista sentado numa cadeira, numa escola, durante 4, 5 horas. Não fica. É difícil. Risos e gargalhadas inadequadas. Aparente insensibilidade à dor, isso é verdade? Isso é verdade. Ele pode se machucar Eles e não podem se sentir. machucar nem perceber, às vezes. Nossa, sabe? isso é perigoso, né? É perigoso. Isso é muito perigoso, sabe? Isso é muito perigoso. E a maioria deles tem insensibilidade à dor. Ah, é? A maioria. Não se aninha, quer dizer, não gosta de carinho? Não gosta de ser abraçado, pegado, né? Tudo, ele resiste muito a isso. Isso deve ser difícil para os pais, né? Não, às vezes não é que ele não gosta do carinho, a gente percebe que para ele é difícil. Ele até gosta, mas ele resiste não pode muito. Te preso, vamos Isso, dizer assim. eu acho que é mais por aí. Não que ele seja frio, ele não é frio. Normalmente o autista não é frio, mas ele não gosta de ser abraçado e seguro, pego, sabe? Aqui está, resiste a mudanças de rotina. Quer dizer, que Isso, ele gosta de uma vida bem... por exemplo, ele tem a cama dele tem uma posição no quarto e tal, ele gosta sempre de estar ali. Se você muda, ele sofre muito com isso. Não que ele não vai se adaptar, mas ele demora um tempo para se adaptar. O que seria isso aqui? Habilidades motoras fina, grossa, Ou desnivelada. aquilo que eu te falei, de dobrar um papel, ter uma habilidade tão fina de dobrar um papel de não sobrar nenhuma pontinha. Ou muito grossa, de se movimentando, sempre batendo em alguma coisa, derrubando, né? Sim. Um oposto do outro são características de autista. Não se mantém contato visual, não gosta de olhar nos olhos? É muito difícil um autista olhar no olho. Ele pode olhar para você, mas sempre ele está olhando, ele tem uma visão lateral. Conduta distante, quer dizer, também é mesmo... Sim, mais ou menos a mesma tá coisa, sempre, né? nunca aninhado. Por exemplo, se tem lá 4, 5 crianças brincando, ele sempre está separado. Ou se tem um grupo de adultos, ele sempre está de lado. Ausência de medo e perigos reais, que até é com a insensibilidade à dor, que também é uma coisa É uma perigosa, das causas. né? Eles não é que eles não têm medo, eles não têm noção do perigo. Do perigo. Por exemplo, eles não sabem que a rua é para passar carro e a calçada é para andar. Quer dizer que um autista tem que ter sempre um acompanhamento de uma É outra ideal, pessoa? é o que eu falo. Depois de um bom acompanhamento, de um trabalho bem feito, tem autistas hoje que conseguem levar uma vida perto do normal. Tem autista que faz faculdade e tudo. Mas é porque foi muito bem trabalhado. Mas, E bem no comecinho, sim, bem mas pequeno, Mas né? eles se põem em risco constantemente. Forma de brincar estranha e intermitente. É aquela função de o carrinho, ele não brinca com o carrinho como um carrinho. Ele fica, às vezes, rodando a rodinha do carrinho. É mais interessante para ele. Ele não brinca com o brinquedo como uma Na função sua do função, brinquedo. na Isso, função isso. normal, isso. Apego inadequado a objetos. Sim, às vezes ele pega uma bola, alguma coisa e fica com aquilo por muito tempo, 1, 2 dias, uma semana, tudo só com aquele coisa, não pega outro tipo de brinquedo. Ecolálico. Ecolálico assim, a repetição de palavras, né? Do que ele escuta ou mesmo do que ele fala repetidamente, várias vezes a mesma coisa. Age como se fosse surdo, você falou já, Isso, né? eles têm uma audição muito fina, mas às vezes eles escutam um ruído muito pequeno e um barulho muito alto eles não escutam. Tem noção quando está chamando ele? Sabe que ele como sabem, ele se chama, tudo? Eles sabem. Às vezes eles não te dão atenção, mas eles sabem que estão sendo chamados. Mas ficam na deles. Indica suas necessidades através de gestos. Sim, é porque muitos deles, como eu te falei, não são verbais, eles não falam, certo? Crise de choro e extrema angústia por razões não discerníveis. Isso é a questão que eu te falei de alguns atos exacerbados, porque assim, quando uma criança normal está triste, às vezes ela nem chora, mas para ele as coisas são muito mais fortes, ele transmite muito mais, certo? Então quando ele tem uma tristeza, ele chora muito,
ou quando ele está muito alegre, ele dá gargalhada ou dá risada sozinho, né? Gira objetos, que é mais ou menos igual lá dos brinquedos. Dificuldades em se misturar com outras crianças, que é também ficar no seu próprio mundinho, né? Hiperatividade física marcante ou extrema passividade. Quer dizer, ou ele é muito ativo ou muito pacato. Isso são características também dele. Então, aqui estão as 18, né? Então, isso aqui está no site da AMA. Esse está no site da AMA e, assim, um primeiro diagnóstico, um primeiro contato, assim, um diagnóstico principal que a própria AMA fala é que se uma criança tem pelo menos 8 desses apontamentos aqui, ela já tem características autísticas. Não quer dizer que ela é autista, mas já dá para se fazer um diagnóstico mais profundo, procurar um profissional mais qualificado. Um profissional até para qualificado, né? para fazer um diagnóstico. Uhum. Bom, você acredita que todos os autistas hoje estão sendo tratados de forma adequada? Eu acredito que não. Até porque é um tema novo, como eu te falei, a AMA de São Paulo tem 20 anos, né? 22, 23 anos. E deve ter muito autista trancado, talvez, dentro de casa. E deve ter muito autista que frequentou algum tipo de ensino que não seria o adequado para a deficiência dele. Quer dizer, uma criança que frequenta a PAI, por exemplo, um autista que frequenta a PAI não está tendo o trabalho adequado para ele. Eu acho que, assim, talvez é muito melhor do que ficar em casa. Sim. Né? Assim, a PAI, ela não tem um trabalho específico para autista. Ela atende por uma falta de opção também, que... Como muitas cidades no estado de São Paulo, no Brasil, não tem uma entidade que atende autista. O autista mesmo. Então, às vezes, é melhor estar sendo atendido por uma entidade correlata, né, que a gente fala, do que não ter nenhum tipo de atendimento. Mas o atendimento para o autista é um pouco diferente do atendimento para o síndrome de Down ou para um outro portador de necessidade especial. É o atendimento que tem que ser mais individualizado. Porque são problemas diferentes. São problemas diferentes. Você acha que a criança autista deve, no máximo, ser incluída na sociedade? Até como pai, né? Eu queria que você respondesse como pai, como presidente da associação. Eu acho que é uma obrigação da sociedade de aceitar, né? E uma obrigação e um direito do autista de ser incluído. Isso é um direito, está na Constituição, está no ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles têm direito a atendimento médico, direito à saúde e direito à educação. E se for uma educação especial, que seja uma educação especial para autistas. E para ele é importante também, ele como ser humano ser tratado de forma adequada, estar mais próximo às outras pessoas é o melhor para ele também. É o melhor, porque depois que ele aprende a ter esse convívio, até para ele se sente mais útil na sociedade, né? Que é a função de cada um quer se sentir útil à sua maneira, né? E eu acho que assim... ele tendo um atendimento diferenciado específico, ele vai ter condições de, no futuro próximo, frequentar um ensino regular, frequentar um clube, frequentar um restaurante, tudo, que é o que todo... Assim, ser feliz, né? O que você sonha para o seu filho? Um mundo bom, uma coisa que a gente está trabalhando para isso, né? Tá, eu queria que você deixasse, então, aí uma palavra final, né, para as pessoas que estão nos assistindo, com relação que conhece, às vezes, uma criança que é autista, ou tem em casa, na família. Dá um recadinho para essas pessoas. E até um pedido também para ajudar a associação, né? Sim, a associação, ela vive de doações, de eventos, né? A cidade de Araçatuba ajuda muito a AMA, certo? Sempre que a gente precisa, nós fazemos jantares, almoço, sempre a sociedade, a cidade inteira ajuda. A AMA funciona na Avenida Saudade, 1801, o telefone é 3624-4480, o horário de trabalho é das 12h15 às 17h15 e nós temos lá toda uma equipe multidisciplinar para poder estar atendendo, orientando. E, se alguém tiver necessidade ou curiosidade, nós não podemos abrir para visita todos os dias, porque o mundo do autista é um pouco limitado a ele. Mas nós temos, assim, de terça e quinta-feira, horários para quem quiser conhecer, visitar, né? Porque nós não podemos deixar todo dia entrar muita gente, porque para ele é muito difícil esses contatos. É que muda toda aquela rotina, muda né? toda a rotina que ele dele. gosta, é isso né? daí. Então, eu mesmo já estive lá e é muito bonito ver o carinho com que as pessoas que trabalham com eles, sim, né? O carinho que eles têm, né? É uma dedicação muito grande do pessoal lá. A gente está muito satisfeito com o pessoal que está com a gente. E a AMA está aberta para quem quiser conhecer, para alguém que tiver alguma dúvida, né? A gente está, dentro do nosso conhecimento, poder estar esclarecendo. E você agora também está com projetos futuros, né? Sim, nós... sede, né? Que já faz tempo que está aí no embrião, a gente está, né? batalhando e lutando aí. Ganhamos um terreno agora, o mês passado, no Jardim Morada dos Nobres,
certo? Um terreno de 5 mil metros quadrados. Foi doado por uma das famílias que tem um autista na família, né? E vamos começar a construção da nossa sede esse ano. Que bom. Então, boa sorte para vocês e um bom trabalho. Tá? Eu que agradeço, obrigado. Eu agradeço mais uma vez sua presença e a de você que esteve com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, em 2 horários, às 8h30 da manhã e ao 12h30. Eu conto com você aqui.